Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui nesse momento mais uma vez para gravar mais uma lição da revista da CPAD, Currículo dos Jovens, tá bom? A revista A Liberdade em Cristo, que tem por intuito o estudo da carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? Vamos gravar hoje a lição de número 6. Então, mais uma vez, como eu sempre digo, se você não assistiu às demais 5 aulas, da 1 a 5, pause esse vídeo e assista, para que você possa se inteirar do assunto. Amém? Bom, essa é a lição de número 6, que tem por título Justificados pela fé em Jesus Cristo. O texto principal diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O resumo da lição: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou, e não por seguir um conjunto de ritos ou um conjunto de regras. O texto em questão da lição é Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, certo? Portanto, é interessante que você acompanhe na sua Bíblia. Estarei lendo os primeiros 2 versículos e depois estarei lendo do versículo 8 ao versículo número 11, tá bom? Que diz assim, Gálatas capítulo 3, verso de número 1 e verso de número 2. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 8, 9, 10 e 11. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, queridos, essa lição aqui, como eu disse, o tema dela é Justificados pela fé de Jesus Cristo, vai tratar mais uma vez dessa questão da justificação pela fé em detrimento da justificação pelas obras. Alguns termos, então, eu irei deixar de lado porque falamos em outras aulas. Contudo, irei apresentar alguns termos que são interessantes para a nossa compreensão do contexto da lição. Essa lição, ela tem a respeito o dever, o objetivo de tratar em relação a essa doutrina da justificação. No capítulo anterior, capítulo número 2, Paulo ele estava então defendendo o seu apostolado, Paulo estava defendendo a sua mensagem. Dessa vez, então, ele está tentando, nessa carta, defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois vieram, infelizmente, trocar pelos pensamentos que foram colocados, apresentados a eles pelos judaizantes. Deixando claro que esses pensamentos, essa nova ideia imposta pelos judaizantes, era, na verdade, um grande retrocesso. Ou seja, da bênção eles estavam migrando, retrocedendo para a maldição.
Então, é uma advertência que nós precisamos ter na nossa vida. Não importa como começamos, nós temos que perseverar, porque o que importa é como terminamos. Muitos começam bem, mas infelizmente acabam terminando mal. Bom, o primeiro tópico trata justamente dessa questão do fascínio que os Gálatas tiveram com essa questão, com essa nova ritualidade dos judaizantes. Paulo, na introdução da carta, ele acaba chamando os Gálatas de irmãos. Ele fala, olha, maravilho-me de que tão depressa. Ele chama os irmãos Gálatas justamente de irmãos. Então você vê que tem um clima amistoso, um clima ali bem tranquilo, bem sereno. Então Paulo ele estava assim, exortando, mas de uma maneira até então calma. Porém, aqui ele já começa a falar com um tom um pouco menos amistoso. Para quem defende que Paulo era só amor, né? Aqui ele já começa a dizer o seguinte: ó insensatos Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Então, nós vemos aqui que essa palavra fascinação, esse fascinou aqui, significa que, no grego, que os Gálatas estavam tendo uma forte atração por algo ou alguém. Ou seja, os Gálatas estavam fortemente atraídos pela falsidade, por essa falsa mensagem dos judaizantes. Então é importante nós entendermos o que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade, que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho. O que pode ser tão fascinante para mim, o que pode ser tão maravilhoso aos teus olhos, aos meus olhos, que consiga afastar o nosso olhar da verdade do evangelho. Precisamos entender, o evangelho é inegociável. Precisamos entender e manter os nossos olhos fitos no Senhor, porque nenhuma atração, nenhuma observância, nenhuma ritualidade, nenhum acréscimo à graça deve ser bem-vindo, porque a verdade é que a nossa fascinação deve sim ser em alguém, só que esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Devemos ser fascinados por Ele, devemos ter atração pelo Evangelho da Graça. Amém? Bom, essa fascinação, então, ela provinha dessa possibilidade de seguir a lei dos judeus. E isso muito mexe um pouco com o meu entendimento, porque se pararmos para pensar, eu sendo gentil, vivendo num contexto onde sou tratado como impuro, veja, imagine que eu vejo meus irmãos judeus passando e pensando assim, que ao mesmo tempo que eu desprezo eles, de certa forma eu posso até admirar, porque eu sou o imundo, eu sou o rejeitado, eles são os escolhidos. Então, a fé em Jesus, o sacrifício veio para o quê? Incluir. Só que às vezes havia marcas emocionais, marcas psicológicas, que faziam os Gálatas pensarem o seguinte: poxa, aquela é a lei que eles viviam, e agora nós podemos viver aquela lei. Só que infelizmente eles estavam levando só os prós, entre aspas, em consideração, e não os contras. Então eles estão ali fascinados em poder viver essa lei dos judeus, o que na teoria poderia ajudar na salvação dos mesmos, mas isso era falso. Paulo ainda comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes ao Evangelho. Ou seja, ele está dizendo, vocês se fascinaram para desobedecer a Deus. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não moviam esses homens, essas mulheres, esse povo celta a fim de obedecer a Deus, mas estava convencendo para que eles viessem então
por causa de uma mensagem de desobediência, desobedecer ao Senhor. E eles não haviam percebido, eles não haviam se tocado nessa questão. Então Paulo ainda diz o seguinte: tendo começado pelo Espírito, terminais agora pela carne, ou seja, tendo sido guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Jesus, vocês agora terminam pela conveniência da carne. Estão começando certo, mas infelizmente terminando errado. É sobre isso que Paulo está falando. E essa pergunta de Paulo mostra um cenário que pode se repetir inclusive nos nossos dias, na atualidade, na nossa vida. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas pelas obras, de agradá-lo por aquilo que seria, nesse contexto aqui, a observância aos preceitos judaicos. Mas no nosso caso, muitas das vezes, é pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E isso, mais uma vez, eu enfatizo, não é possível, porque nós agradamos ao Senhor pela fé, pela graça. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Estavam trocando a fé pela lei e estavam trocando o Espírito pela carne. E isso com certeza não acabaria bem. Eles haviam então começado certo, mas estavam infelizmente terminando de forma equivocada, de forma errada, tá? Então essa pergunta de Paulo aqui, irmãos, ela nos faz refletir sobre como nós somos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Ou seja, não basta nós começarmos o nosso ministério, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã da forma correta. Porque uma das coisas que nós necessitamos nutrir é justamente a vigilância. Paulo inclusive atribui essa questão da capacidade de preservar, da capacidade de nutrir essa perseverança, ele coloca à disposição dos Gálatas. Ele diz o seguinte: olha, essa capacidade, ela não vem de Deus. De Deus veio a salvação. De Deus veio o próprio Filho para se sacrificar. Mas essa constância, essa permanência, depende de vocês. Depende de mim, depende de ti. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós necessitamos tomar cuidado, porque ele está atribuindo a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise do que estamos ouvindo, para nós não sermos enganados por doutrinas erradas, heresias, mentiras, hipergraça ou coisas do nosso tempo. Então, nós vemos aqui que as obras da lei, elas eram contra a pregação da fé. E quando Paulo ele fala dessa apresentação aqui, ele diz aqui, o comentarista colocou para nós, que a palavra representado é prografo ou prograpo, depende da tradução e da pronúncia, que é pintado. Era como se a pregação de Paulo tivesse sido pintada, desenhada para os Gálatas. Então eles tinham essa imagem, essa obra de arte, essa pintura que era a apresentação de Cristo como crucificado. E eles haviam enxergado dessa exata forma. Ou seja, não havia sido uma morte por causa de nada. Ele não morreu por causa de um erro judicial. Ele não morreu por causa de um erro, um acaso do destino. Não. Ele se entregou de forma voluntária. A palavra do Senhor diz em João capítulo 10, versículo número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, ele deu a própria vida, mas em breve iria retomá-la, ressuscitando. Então, Paulo ele faz aqui mais uma pergunta aos Gálatas, no seu versículo número 5. Ele diz o seguinte: aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo o seguinte: aquele que está operando maravilhas no seu meio, aquele que já curou, já libertou, já restaurou, está fazendo isso pela lei? Está fazendo isso pelos rituais judaicos?
Está fazendo isso por causa da lei de Moisés? Ou está fazendo pelo poder de Deus? Ou está fazendo pela pregação da fé? Então Paulo está dizendo o seguinte: vamos acordar, porque não é necessário seguir a lei, porque na verdade tudo o que nos é benéfico é entregue por intermédio da fé. Deus, ele tinha liberdade de atuar e mostrar aos Gálatas um pouco da sua glória. Só que tudo isso, todos esses milagres, toda essa manifestação de poder no meio deles, não era por causa da lei. É por causa da fé, do poder de Deus que habitava no meio deles. Continuando aqui. O segundo tópico diz que Abraão creu em Deus. E Paulo, então, ele começa, nesse texto, ele começa a remontar um pouco da história de Abraão para que os Gálatas pudessem entender. É claro que os Gálatas provavelmente já conheciam a história, senão Paulo não haveria necessidade de citar. Então, se não foi o próprio apóstolo Paulo, pode ser até os judaizantes que acabaram falando sobre Abraão para eles e introduzindo essa mensagem a eles ali. Então Paulo ele começa a remontar a origem do povo judeu que deu início, que faz parte da posteridade de Abraão, da descendência de Abraão. Então o apóstolo ele se vale dessa figura do nosso patriarca, de um dos pais da fé, justamente para exemplificar a realidade da justificação pela fé. Paulo está desde o começo da carta aos Gálatas tentando remontar situações para poder ensinar que a justificação é pela fé, para frisar isso na cabeça dos Gálatas. Então ele diz que Abraão ele foi chamado por Deus para deixar a sua terra e os seus parentes, para herdar uma terra que nem ele mesmo sabia aonde era. Ele creu em Deus. Deu início a essa viagem, cujo destino ele até ignorou. O destino era ignorado, Deus ia mostrar o caminho, mas ele não sabia. Então simplesmente nós estamos vendo aqui que ele estava infinitamente ciente da fidelidade do Senhor, que era o que importava para Abraão. Ou seja, ainda que a história de Abraão não foi completamente perfeita, nós vemos que Abraão ele demonstrou uma fé não somente que Deus o guiaria ao destino aonde chegaria, mas que principalmente cumpriria a promessa de que ele seria pai de uma grande multidão de pessoas. E cá estamos. Nós somos cumprimento dessa promessa. Até porque, embora não sejamos judeus, a palavra do Senhor diz que todas as nações seriam benditas em Abraão. Por causa de Abraão, todas as nações seriam benditas. Eu e você fazemos parte disso. Não só os judeus. Abraão é o pai da fé. O que justifica o gentil? A fé. Então, enquanto Abraão, ele inclusive antecessor de Cristo, ele representa a fé. E a fé representada por ele, que nos alcançou, nos justifica. Glória a Deus. Então, nós temos que entender que Abraão, que é da onde provém os judeus, foi considerado justo. Mas como que ele foi considerado justo? Por quê? Por causa de que situação? Como é que eu posso dizer que Abraão foi considerado justo? O que houve? O que aconteceu? Qual foi a intercorrência na história? Para a gente falar assim, não, Abraão foi considerado justo. É porque ele é perfeito? Não. É porque ele não mentiu? Pelo contrário, mentiu até umas horas. É porque ele não enganou? Enganou. Inclusive isso veio até a sua descendência. Isaac mentiu, Jacó mentiu. Então, por que Abraão foi considerado justo? Ele foi considerado justo justamente porque ele recebeu a promessa de ter um filho. Com o passar do tempo, ele viu que a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. Ele até chegou a cogitar que o mordomo Eliezer, que ele tinha na casa dele, era quem herdaria tudo. Só que aí Deus ele chegou e falou, pera aí, tenha calma. Quem disse foi eu. Quem prometeu foi eu. Então Deus levou ele para fora da tenda onde ele estava e de noite pediu para que ele contasse as estrelas. E Deus ainda falou assim, ó, se é que você pode contar. Dá para contar, Abraão? Conta aí pra nós. É 10 estrelas? Não tem como contar. É incontável. Sabe por quê, Abraão? Porque era essa justamente a intenção de Deus.
Abraão, essa vai ser a sua descendência, a sua posteridade. Ela será tão numerosa como as estrelas do céu. Assim será a tua semente ou a tua descendência. E o que vem a seguir que justifica Abraão? A promessa? Não. A dúvida? Muito menos. O que justifica Abraão? Esse pequeno trecho de Gênesis 15. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. A justiça de Abraão não estava nas obras. A justiça de Abraão estava na fé que ele tinha em Deus. Glória a Deus. E a minha justiça, a sua justiça, se baseia nessa mesma fé. Na fé em Deus. Na fé no Filho de Deus e no sacrifício consumado no Calvário. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender, meus amados, que Paulo ele menciona o que Deus havia feito na vida de Abraão justamente para exemplificar que não só judeus, mas que também a partir do momento que a fé foi nos entregue a partir de Cristo e Cristo descendente de Abraão, então, automaticamente, somos filhos adotados de Deus pela fé. Então, Paulo ainda menciona que Deus havia previsto que a fé seria um instrumento pelo qual os pecadores, judeus ou gentios, seriam declarados justos diante de Deus. Porque a fé justificava o homem. A fé justifica gentios e judeus ainda hoje. O ser humano, ele tem que lembrar o seguinte: por que a obra não justifica? Já falamos muito sobre isso, mas só para ressaltar. A obra, se ela justificasse o ser humano, ela seria injusta. Por quê? Porque talvez eu tenha mais condição de fazer uma determinada obra do que você. Talvez você tenha mais condição de fazer uma determinada obra do que eu. Então a obra, ela depende inclusive de classe social, de poder financeiro, depende de alcance que eu posso ter. Eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho só 10, eu tenho só 20. Então quer dizer que se eu pregar para 1 milhão de pessoas, então eu sou mais crente que o outro? Então não é isso. Não é disso que se trata. Então a palavra do Senhor diz que isso inclusive é para que nós não venhamos ficar orgulhosos. Até Paulo teve espinho na carne para não se exaltar por causa das revelações, da excelência das revelações. O apóstolo Paulo. Então a gente não tem como fazer nada por Deus, porque na realidade a salvação é única e exclusivamente pela fé, pela graça. E na sabedoria de Deus, na sabedoria que consiste no nosso Deus, glória a Deus por isso, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 11, verso 32, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para quê? Para que com todos ele pudesse usar de misericórdia. É na misericórdia de Deus que nós subsistimos. É a misericórdia de Deus que não nos traz mérito. A misericórdia de Deus não traz mérito para quem erra, mas traz mérito de quem exerce a misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus não é nosso mérito. Nós erramos, não tem mérito nisso. Mas a misericórdia de Deus dá mérito para Deus, porque Ele estabelece misericórdia. Ele olha para nós e olha a miséria do nosso coração e mesmo assim escolhe estabelecer a graça. Na graça nós recebemos o que não merecemos. E na misericórdia é justamente ao contrário. Nós não recebemos o que de fato merecemos, senão seríamos aniquilados. A justificação dos gentios nunca virá pelas obras. Ela sempre virá da fé em Cristo Jesus. Já caminhando para o final, nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz, tanto em Gálatas quanto em Romanos, que o justo viverá pela fé. Ou seja, Paulo ele começa então a citar, inclusive, esse trecho que muito é conhecido em Abacuque, capítulo 2, versículo número 4. Então, essa expressão ela é oriunda justamente do profeta Abacuque. Ele profetizou ao povo de Judá em meio a uma grande corrupção moral, enfim, e espiritual do povo. E, inclusive,
à mercê, à sombra, às portas do ataque babilônico, que Deus iria usar os babilônios para poder subjugar o povo. Só que ele ainda faz Abacuque saber que havia hebreus arrogantes lá. Ele ainda diz o seguinte, que naqueles dias, esse povo, diz no versículo 4, eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o povo é corrupto, o povo é mentiroso, o povo é profano, o povo é depravado, mas o justo viverá pela fé, Abacuque. Tenha calma, eu vou agir, porque a fé já está em ação. Não é, às vezes a gente espera o poder de Deus até nós através de bola de fogo caindo, anjo voando, mas o poder de Deus ele foi manifestado, ele é manifestado a nós através da fé. Então a pergunta que eu tenho para você é, você crê? A pergunta que eu tenho para você é, você crê? Você tem fé em Deus? Tenho, garoto, tenho fé em Deus. Então o poder de Deus habita em você. É claro que o poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é estabelecido, nós somos cheios do Espírito Santo através do arrependimento dos pecados. Gabriel, como nós sabemos que somos pecadores? Através da palavra de Jesus. Peraí, então quando eu creio em Jesus, eu me arrependo? Sim. Quando eu me arrependo, eu largo? Sim. Depois que eu largo, o que eu faço? Eu busco pelo Espírito Santo. Ele me enche de poder e capacidade para prosseguir. Glória a Deus. Então a capacidade, a misericórdia, a graça é dele. A força que habita em nós é ele. A força para caminharmos vem dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que em mais de uma referência bíblica, inclusive aqui em Romanos 1,17, a palavra do Senhor diz que o justo virá pela fé. Paulo ele cita isso aos Romanos. Em mais de uma referência bíblica, nos é dito que a fé traz a vida. Inclusive em Hebreus 10,38 fala a mesma coisa. O mesmo sentido, a mesma situação, a mesma contextualidade. Tá bom? Então, aquele que não permanecer na fé, aquele que não permanecer firme, esse, infelizmente, no português, claro, naquele grande dia será lançado fora. Então, uma das coisas mais sérias da realidade da vida cristã é a necessidade de perseverança daqueles que aceitaram Jesus. Tem gente que aceita hoje, não dura um mês. Tem gente que aceita Jesus hoje, não dura 2 semanas. Ou tem gente que está 50 anos na igreja, mas não está perseverante na doutrina, na fé, na oração, no jejum, naquilo que realmente a Bíblia nos cita, nos manda, nos ordena, nos instrui. Ou seja, nós não estamos mais sujeitos ao pecado. A nossa liberdade é para viver no Espírito e não pecar. Só que esse exercício ele tem que ser o quê? Constante, permanente. Ele tem que ser constante e durar. Ele tem que ser duradouro. Glória a Deus. A permanência e a constância são virtudes de pessoas que realmente são cheias do Espírito Santo. São virtudes que nós devemos cultivar e ir na direção certa. Porque tem gente que é constante só porque não presta. Tem gente que é constante só no pecado. Aí quando aceita Jesus eu não consigo. Tem que ser constante naquilo que edifica, naquilo que salva, naquilo que liberta. Tem que ser constante naquilo que exorta a alma, naquilo que coloca você no caminho certo. Essa é a constância. Os gálatas estavam sendo inconstantes no tocante ao evangelho e já estavam correndo para ser constantes na lei. Então a inconstância é um problema grave no nosso dia a dia, no nosso sistema, na nossa geração. Precisamos vigiar com isso, tanto eu quanto você. Precisamos ser constantes. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nesse momento. Constância naquilo que santifica, constância naquilo que edifica, constância no Senhor Jesus. Isso nos levará à salvação, mais nada. Que possamos ser constantes, meus queridos. Glória a Deus. Bom, nós não devemos então praticar a lei na íntegra, porque praticar essa lei, inclusive, tornaria os gálatas malditos, assim como nós, porque maldito é aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não a cumprindo. Paulo cita em Gálatas, e essa citação aqui de Gálatas aqui, ele está citando justamente Deuteronômio 27, 26. Maldito é aquele que não cumprir. Então,
ele ainda fala assim, ó, e todo o povo dirá amém. Ou seja, ok, entendido, vou fazer. Ou seja, então a primeira coisa que os gálatas precisavam entender é que ao guardar os preceitos judaicos, mesmo não sendo judeus, eles iriam, infelizmente, acabar tomando um jugo, um fardo que não era necessário. Eles se colocariam debaixo de uma maldição e ainda por cima, se eles não conseguissem praticar a lei, eles se tornariam culpados de uma coisa que eles não devem. Então é necessário entendermos, precisamos preservar aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, mas tomarmos cuidado com o fardo que é imposto pelos homens, o fardo que às vezes entra nas igrejas de forma piedosa, de forma cautelosa, para ludibriar os crentes. Amém, meus queridos? Que nós possamos tomar cuidado com isso, em nome de Jesus. Então, o fato aqui é que eles não conseguiriam praticar a lei. Então, entraram numa coisa que não deviam entrar, se tornariam participantes de algo que não devia, e por consequência de não serem judeus, não estarem habituados, não conseguiriam cumprir. E por causa do não cumprimento, haveria condenação que não deveria existir, porque essa condenação não foi colocada sobre eles. Eles estão se condenando através de práticas inconsequentes, irresponsáveis deles próprios. Amém? Então, já caminhando para o final aqui, Cristo, ele é a posteridade de Abraão. Ele é posterior, ele é a posteridade, ele é descendente. A descendência de Abraão é Cristo. E através dele, judeus e gentios são alcançados pela fé em Cristo. E não na guarda da lei, nós temos a possibilidade de ser feitos filhos de Deus por adoção e herdeiros da eternidade. Então nós temos que entender que a centralidade da fé está em Jesus. E em Jesus está a centralidade da nossa salvação. Há um perigo gigantesco na tentativa da salvação pelas obras. E inclusive, nós temos que entender, então, que Abraão, ele foi até uma ponte, ele é patriarca da fé. E nós, como praticantes, conhecedores e aceitantes dessa fé, também, então, estamos sendo beneficiados por essa mesma fé e pela graça de Jesus. Então, só para recapitular aqui, de forma resumida, para você guardar. Paulo, ele começou com um tom de dureza e incredulidade com os Gálatas. Ele fala, ó, Gálatas insensatos. Meu Deus, como é que vocês fazem um negócio desse? E essa palavra fascinar aqui, como a gente citou aqui, é justamente aquilo que eu falei na lição. É fascinar, enfeitiçar, se sentir cego, cegar a mente, enganar de forma gigantesca por causa da aparência. É justamente assim que os Gálatas estavam. Então, nós precisamos entender, não há poder maior do que o poder da cruz. Voltar à lei é justamente desperdiçar o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a experiência, ela não vem pela lei. A experiência espiritual, ela vem de Cristo. O Espírito, ele foi recebido pela fé, não foi pelas obras. Paulo, como eu disse aqui, ele lembrou os Gálatas, que tendo começado pelo Espírito, estão acabando agora pela carne. Ou seja, o começo era bom. O começo foi bom porque foi pelo Espírito. E Espírito enfatiza aqui através desse pneuma, né? Espírito, pneuma. De que foi de origem sobrenatural da fé, esse começo deles. Agora, essa obras da lei, no grego, ergon nomou, é justamente esforços humanos para justificação. Não vale de nada, tá? Então, a presença do Espírito entre nós é sinal de aceitação por Deus e, particularmente, não há método pessoal nenhum, não há método no ser humano, e sim na aceitação de Deus
na aceitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo para conosco. Amém? E para encerrar, Abraão foi justificado pela fé antes da lei. Então, lembrando, um ponto importante. Abraão, ele vem antes de Moisés. Ou seja, nos tempos de Abraão nem existia lei mosaica. Ou seja, o povo fala muito da lei. Só que a lei ela só foi colocada por causa da dureza dos corações, da dureza do povo. Mas antes da lei, o que era predominante naquele que era crente era a fé. O que o crente depende é da fé. Assim como Abraão. Então a promessa de Deus ela não veio pela obediência à lei. Ela veio pela confiança no próprio Deus. Tá? E esse foi-lhe imputado, esse termo aqui que foi usado, é logizomai, ou seja, lhe foi colocado como crédito ou depósito espiritual. Esse termo também, euligeo, que é abençoar, era um termo que levava em conta o que? Tornar próspero, bem-aventurado, ou seja, foi-lhe imputado como justiça. O que foi-lhe imputado como justiça? Foi colocado como crédito, como depósito espiritual, justamente esse ato de Abraão crer no Senhor pela única e exclusiva fé. E por causa disso ele foi abençoado, foi tornado próspero e foi chamado de bem-aventurado. A bênção de Abraão hoje é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Gabriel, o que nós herdamos de Abraão então? No dia de hoje, a maior bênção que herdamos, até mesmo porque Cristo é posterior, é a posteridade de Abraão, é o próprio Espírito Santo, como está concernente ali em Gálatas capítulo 3, versículo de número 14. Então, para encerrar aqui, irmãos, 4 lições práticas dessa lição para a nossa vida. Primeiro, a salvação sempre foi pela fé, mesmo antes da lei. Não existia lei mosaica nos tempos de Abraão, mas existia a fé, existia Deus e existia o relacionamento da criação com o Criador. Segundo, o Espírito é a prova de aceitação e filiação divina. Ou seja, você quer ser chamado filho de Deus? Você sabe a certidão de nascimento? Que a gente comprova, nasci tal dia, sou filho de tal pessoa. Então, a sua certidão de nascimento, a sua filiação, a sua garantia, a sua prova é o próprio Espírito Santo. Ele garante que você é filho de Deus. Em terceiro, as obras não sustentam o cristão. Somente a graça mantém aquele que se diz filho de Deus. A graça é a única que sustenta, as obras não. E em quarto lugar, para encerrar, Abraão é pai dos que creem, não só dos que praticam leis. Ou seja, Abraão não era pai apenas dos judeus, mas sendo Abraão pai da fé, também é considerado pai dos que creem, ou seja, nosso pai também por intermédio da fé. Meu querido, se você gostou dessa aula, mais uma vez eu peço, curte, comenta, compartilha, comenta o que você gostou, o que você achou interessante, dê sua opinião sobre esse conteúdo tratado até agora, tá bom? Manda para algum familiar, algum amigo seu, tá? E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Meu desejo é que você venha ser cada vez mais edificado, que você venha ser transformado pela palavra. Nesse momento, eu peço ao Senhor que a paz dele habite na sua vida, na sua casa, no seu interior, tá bom? E que essas lições, em nome de Jesus, possam alcançar o seu coração, o mais íntimo do teu ser e mudar a sua vida de dentro para fora. Meu querido, que em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.